Olá! Vamos chegando para o nosso happy hour filosófico. Aguardando as pessoas chegarem, arrumando aqui. Então eu tenho... Oi, tudo bom? É minha aluna? Tudo bem? A ideia desse happy hour é retomar os nossos assuntos filosóficos, eu reencontrar com os meus alunos, né, da filosofia, da pedagogia. Que bom que você está aqui. Oi, Núbia. Pelo nome não dava para saber. Então, meus alunos da psicologia, da pedagogia, e dei aula de artes, dei aula de filosofia, e a filosofia ela pode ser muito bem aplicada no dia a dia, né? E a ideia é essa, trazer de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, o conhecimento filosófico. Muita coisa já foi pensada, muita coisa já foi elaborada, então a gente pode se aproveitar disso um pouco, né? Aproveitando que essa semana nós tivemos a comemoração da Proclamação da República, deixa eu ver se fica melhor assim, a Proclamação da República, eu resolvi trazer a República de Platão, um pouquinho da República de Platão para a gente conversar sobre a República de Platão. Platão ele viveu uns 4 séculos antes de... Olá, Daniel. Platão viveu uns 4 séculos antes de Cristo, né? Ele foi discípulo de Sócrates, e Sócrates é considerado o fundador da filosofia ocidental. A filosofia oriental já é mais antiga que a nossa. E Sócrates é considerado o fundador da filosofia ocidental, com aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei. Então, ele foi discípulo, Platão foi discípulo de Sócrates, e a obra de Platão é dividida em 3 fases. Essa primeira fase, estou vendo a Núbia, obrigada, Daniel. E essa primeira fase ele teria transcrito diálogos que o Sócrates fazia com as pessoas na rua, né? Então, esse texto, esse livro, A República, é um diálogo, é uma forma que o Platão escolheu de escrever, são diálogos, tentando reproduzir o que o Sócrates fazia naquela época. Depois o Platão ele vai fundar, vamos ver se vem, tomara que venha. Depois o Platão ele vai fundar uma academia que só entra quem for geômetra, era o slogan da academia dele. E lá o Aristóteles foi aluno, foi professor, tá? Então, assim, a República, ela é o diálogo mais célebre do Platão, é o mais lido e o mais comentado ao longo de toda a história, né? Ele queria impedir que a cidade não naufragasse na anarquia dos interesses particulares, porque ele ficou muito chocado como é que uma cidade poderia condenar à morte aquele que era o farol, que foi Sócrates. Sócrates foi condenado à morte porque ele perguntava demais, então ele foi condenado à morte pelos poderosos. E o Platão não se conformou com isso. Ele falou, como é que uma cidade pode chegar a um nível tão baixo condenando um sábio à morte, né? Então ele escreveu a República com a ideia de dar uma dica de como a gente pode construir uma cidade ideal. República vem de politeia, que vem de polis, que é cidade no grego. Então ele bolou esse esquema de o que a gente poderia fazer para que uma cidade não naufragasse nos interesses particulares. Essa estrutura depois vai ser retomada por Rousseau. Rousseau é considerado um neoplatônico e
ele tem os mesmos esquemas do Platão, mas o Rousseau é mais moderno, ele é moderno, é do século XVIII, e considerado neoplatônico, ele usa essas estruturas do Platão também, tá? Então eu vou falar um pouquinho da República, vamos ver o que é que dá para a gente conversar aqui hoje, tá bom? E no final destacar alguns pontos principais. Então a República, ela é uma ideia de Platão de como uma cidade pode ser fundada sem que ela corra o risco de cair numa insegurança, como aconteceu lá na Grécia. Lembrando que ele viveu a época áurea da Grécia, na época áurea da democracia. Estou preocupada com a gatinha aqui, que ela está aqui em cima, né? Então vamos lá, eu dividi em tópicos para a gente poder ir caminhando juntos. A República, ela é dividida em 10 capítulos, só que ele chama de livros. Então é livro 1, livro 2, livro 3, e o Rousseau depois vai retomar isso também, tá bom? No primeiro capítulo, vou passar bem rapidinho assim pela estrutura da República. No primeiro capítulo, ele vem discutir que o alicerce principal de uma república sólida é a justiça. E não se parte do princípio, com Sócrates nunca se parte do princípio de que todo mundo sabe o que é justiça. Então o livro é comprido, longo, para discutir o que é justiça. Ele tem várias perguntas que ele vai fazendo, vários itens, até que ele não chega na definição de justiça. Ele vai chegar no final do livro, no capítulo 10, no livro 10, tá? Mas ele inicia essa discussão sobre o que é justiça e ele traz uma nova visão para a velhice. Ele diz assim que a velhice é um momento sublime da vida de um ser humano, pois a proximidade com a morte faz com que reflita sobre coisas que antes lhe passavam despercebidas. Conclui que não é a velhice, mas o caráter de cada um que faz dela um fardo insuportável. Coloca também que é muito bom conversar com os velhos, pois eles supostamente possuem conhecimento já adquirido. E a velhice, isso aqui é muito interessante, nos livra da ditadura das paixões, trazendo o repouso da alma. Então ele faz um elogio à velhice. Nesse primeiro livro, o destaque é Céfalo, que quer dizer cabeça. O nome do personagem com quem Sócrates conversa é Céfalo. No livro 2, ele vai se perguntar por que nasce uma cidade. Por que é preciso uma cidade? E ele responde dizendo que a cidade nasce porque o homem não basta a si mesmo. O alicerce de uma cidade, os alicerces de uma cidade são a necessidade de alimento, de moradia e de vestuário, que um homem sozinho não consegue suprir. Então a gente precisa dos outros e cada homem com sua aptidão. O Platão vai dizer que a cidade ideal parte das aptidões naturais de cada ser humano. Tá? Então vamos indo para frente que vocês vão me acompanhando. Qualquer coisa, vão perguntando, tá? No livro 3, ele dá uma dica de um tipo de justiça, que seria a justiça, seria cada um fazer o que deve fazer. Essa é uma definição que ele traz de justiça. Cada um fazer o que deve fazer. E ele dá a função básica da cidade, da república, que é educar. Educar não só para o conhecimento, mas educar a alma. Porque a partir das inclinações da alma, que cada um tem, que essa cidade vai ser formada. Então é preciso educar a alma. Ele tem uma imagem bacana de que as nossas paixões, os nossos desejos, eles são cavalos desenfreados. E a alma é o cocheiro, que segura e que organiza esses desejos. Então a alma precisa estar bem educada. A alma não é nada de espírito, é uma coisa mais profunda, o que organiza os nossos desejos, tá? Então,
no capítulo 3 aí, no livro 3, ele fala que justiça é cada um fazer o que deve fazer e a função primordial da cidade é a educação, principalmente da alma. No capítulo 4, no livro 4, ele faz 3 afirmações revolucionárias para a época, que eu vou até ler para vocês aqui. Vamos lembrar que a gente estava na Grécia Antiga, antes de Cristo. Então, as 3 proposições revolucionárias são: na classe dos guardiões, que são os soldados, homens e mulheres são iguais, capazes de exercer as mesmas tarefas. As mulheres na Grécia Antiga eram consideradas segundo o nível mais baixo, né? E ele diz que não, que as mulheres são iguais, até como guardiões. Na sua academia, selecionava para as mulheres, o que era muito vanguarda, né? Ele que começou com isso. E as mulheres são capazes de exercer as mesmas tarefas que os homens, ele diz, inclusive militares, né? Diz que não se deve constituir família. Então, as crianças são públicas. As pessoas têm relação para ter filhos, mas não se tem família. As crianças são filhas da comunidade. O Estado é que educa. E a outra é que não se deveria possuir bens. Tá? São três afirmações muito revolucionárias para aquela época. Aí ele diz também como é que se pode... Quais são as virtudes as virtudes da alma para se formar a república ideal? Então a alma tem que ser educada para a sabedoria, para a coragem, para a moderação e para a justiça. A sabedoria é prudência nas deliberações, a coragem é a proteção, a moderação é a temperança, é você ser senhor de si mesmo, como eu disse, né, o cavalo segurando os nossos desejos, e a justiça, que é o objeto de pesquisa de toda a república, tá? Cada pessoa tem uma tendência maior ou menor, ou para a sabedoria, ou para a coragem, ou para a moderação. E a partir dessas 4 tendências é que ele vai estabelecer qual é a função daquele ser na república ideal. Vou voltar aqui depois, tá? Daí ele no livro 5, ele coloca as formas de governo. Isso aqui é um tema também que eu quero voltar depois, porque ele esmiuça bastante a democracia, a tirania, a teocracia, e é bem bacana. E diz como que um degenera e vem o outro, tá? Naquela questão dos filhos serem de todos, isso envolve também as mulheres. Ali, assim, não existe propriedade bem e também não existe propriedade de pessoas. Eu não sou mulher dele, ele não é meu marido. As relações são livres, tá? E ele coloca que o maior mal de uma cidade é o egoísmo, porque isso tem muitas derivações, o egoísmo. E quem está atuando com o egoísmo não está com a sua alma bem educada, porque está dando vazão a um dos sentimentos do desejo, tá? Agora, o 6º, né? Ele vai estruturar no 6º quem é que deve governar essa cidade. Então, ele chama de governante filósofo. E ele dá algumas características desse governante filósofo, que são obrigatórias, né? É necessário que ele tenha no seu caráter amar o conhecimento, odiar a mentira, ser sincero, nenhuma baixeza de sentimentos e moderação. Existem pessoas que já têm alguma tendência nessas características, mas o Platão diz que a partir da percepção dessas tendências será preciso formar aquele que vai dirigir a cidade. Porque vamos ver o nosso exemplo aqui. A gente pega uma pessoa do povo sem preparo para dirigir uma cidade, sei lá,
não teve experiência nisso e coloca lá num cargo executivo. E queremos que ela faça tudo certo. O Platão acha que para que uma república dê certo, é necessário que esta pessoa que vai ter a responsabilidade de comandar uma cidade seja preparado para isso. Acho que ele não está de todo errado não, né? Tem mais chance, me parece, da coisa dar certa. Mas a partir de verificação da educação da alma. Então, a escola... Oi, Margarete, tudo bem? Então, a educação da Grécia, que era chamada de paideia, que é a paideia, tem a obrigação de perceber esses caracteres da alma e direcionar cada pessoa para a sua função segundo a sua natureza. Percebendo-se a função da sabedoria, ele vai ser preparado para poder ser um governante, que ele chama de governante filósofo. Tá? Depois a gente volta aqui também. Aí no livro 7 é o famoso mito da caverna, que muitos falam, poucos leram. Sugiro que vocês leiam. Esse mito da caverna, ele é muito moderno. Ele traz uma perspectiva para a nossa vida hoje, que vivemos sempre olhando para uma imagem, e questiona essa postura de olhar uma imagem. O Platão, saindo da teoria política dele, que é onde a gente está olhando a República, entrando na sua teoria das ideias, ele diz que a imagem é apenas um simulacro do que é o real mesmo. O real para ele não está no mundo dos sentidos, o real está no mundo das ideias. Então, para ele, tudo é pensado antes de virar prática. E uma imagem, ela é só uma reprodução barata da verdadeira ideia. Então o mito da caverna é muito profundo, é muito bonito, é muito legal, tem muita coisa para discutir aqui. E ele está incluído no livro 7 da República. Sugiro que vocês leiam. Tá? A filosofia lida parece difícil. Às vezes é difícil, precisa de um guia. E esse guia eu posso ajudar quem tiver dificuldades nesse percurso. Mas com a prática a gente vai entendendo e vai ficando muito mais próximo. Toda a nossa estrutura é fundada na filosofia. Ela não é uma coisa à parte. A filosofia é muito prática, ela não é uma teoria, ela é muito prática. Então, sugiro que leiam, sugiro que não leiam um livro facilitado. Né? Tem muitos livros que facilitam a leitura, aí perde a graça. Sabe quem explica a piada, quem explica o poema? Lê lá, tá difícil, a gente conversa. Depois vai ficar mais fácil, depois vai ficar mais fácil. Tá? O mito da caverna é muito falado e pouco conhecido. E é muito lindo. Aí depois, nos capítulos 8 e 9... ele vai falar sobre a decadência, o que faz uma cidade entrar em decadência, né? Como para o Platão, tudo que existe degenera, é uma linha de pensamento filosófico, existem outras. Essa linha, o Rousseau também assumiu, quando ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o degenera. Então, essa visão de que as coisas são boas e vão degenerando, nasce com Platão. E como a cidade ela é uma criação do mundo sensível, né? Platão divide o mundo entre o mundo sensível e o mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Como nasce do mundo sensível, como nasce pelo que a gente fez, ela vai se degenerar. E ele diz aqui quais são as causas da degeneração. E já de cara o egoísmo já é a primeira. Isso, a sociedade o corrompe. Exatamente. Tá vendo? Meus alunos aqui estão lembrando, hein? Estão lembrando. E no livro 10, ele vai encerrar colocando arte, moral e filosofia. Embora o Platão tenha tido uma formação com poesia, com música, o homem nasce bom, aqui a Núbia está dizendo o homem nasce bom,
e a sociedade o corrompe. É a frase do Rousseau. E no livro 10, ele vai terminar a sua receita de república, de cidade ideal, com arte, moral e filosofia. Embora ele seja um homem cultivado, na Grécia Antiga, cultivado é um homem culto, né? Um homem culto é chamado de cultivado. Ele foi educado na música, ele escreveu música, escreveu poesia. Aqui tem uma outra questão famosa do Platão, que ele tira o poeta da sociedade ideal e ele deixa o músico. A gente sempre, para criticar um filósofo ou qualquer teoria, a gente tem que estar dentro daquela teoria e não criticar com uma teoria de fora. Dentro da teoria dele, faz sentido ele tirar o poeta, porque, como eu falei para vocês, ele considera que a imagem é um simulacro do que é real. E o real não está no nosso mundo, está no mundo inteligível, no mundo das ideias. Primeiro se pensa para depois se fazer. Então, o real na filosofia tem muitas definições. O real não é o que a gente pega só, essa é uma linha filosófica. O real, para o Platão, é o que está na mente. O Platão faz parte da linha dos racionalistas, tá? Então ele tira o poeta porque o poeta fala do que não sabe. O poeta pode falar das estrelas sem ser astrônomo. O poeta pode falar do mar sem nunca ter navegado. Na teoria dele não cabe, porque ele precisa na cidade que cada um faça, segundo a inclinação natural da sua alma, o que é preciso fazer. Então, ele deixa o músico, porque o músico, segundo ele, a música se aproxima muito da matemática e são essenciais para que a coisa ande bem. Na Grécia Antiga, a educação ela era ginástica, música era incluído, né? Ginástica era obrigatório. Então, esse é um apanhado geral do que Platão coloca na sua república. Muitas pessoas perguntam, mas essa república é possível? É possível, é possível. Se nós olharmos para as inclinações da alma de cada ser humano e colocarmos eles fazendo funções onde essas inclinações são valorizadas, a tendência, a possibilidade de que ele execute bem é melhor. Se você coloca uma pessoa que é arrojada, gosta de ir para a linha de frente, ele tem que ser o guerreiro. Ele tem que estar no guerreiro. A cidade precisa de quem defenda. Precisa, né? Se você colocar essa pessoa no lugar onde é necessário sabedoria, ela não vai se dar bem. Então, é muito interessante que o Platão coloque essa percepção através da educação, da inclinação da alma. Educando a alma para que a gente não dê vazão ao destrambelhamento dos cavalos loucos, que são os nossos desejos, que eles nos levam para lugares não muito sábios. Mas essa valorização do que é da alma, colocar a pessoa no lugar certo para ela fazer o que ela deve fazer, é no mínimo inteligente, né? Certo? Tá dando para acompanhar, gente? Aqui é um resumo da República, assim, muito resumo. É muito resumo, não dá nem um décimo do que tem de riqueza ali. Outro que foi também, que seguiu essa linha foi o próprio Rousseau. Ele fez um aluno ideal, né? O Emílio. E ali é um roteiro para a educação. Muitas pessoas se perguntam, mas esse projeto pedagógico do Rousseau com o Emílio não é possível. Pode ser possível, sim. O livro do Emílio começa, a primeira frase do livro é: escreva esse livro para uma mãe, para a mãe que pensa.
Ele começa, o livro é dessa grossura. Qualquer dia a gente fala sobre o livro da educação, Emílio da Educação. Ele começa o livro dizendo: escreva esse livro para uma mãe que pensa. Então, se existem mães que pensam, é possível praticar o que está escrito lá no Emílio. E é sensacional o que está ali no Emílio. Eu me lembrei de um exemplo que... vou só fazer um parênteses aqui. Quando seu filho, o Emílio está jogando bola na casa e quebra a janela, o vidro. O que a gente faz como pai e mãe? A gente dá uma bronca, né? Vai lá, conserta o vidro. Aí o filho olha e fala: minha mãe me deu uma bronca, o vidro está tudo tranquilo, tá louca. O que o Rousseau propõe para uma mãe que pensa: oi prima, oi má. O que o Rousseau propõe? Deixa que durma aquela noite com o vidro quebrado. Tá nevando, vai fazer muito frio. Então ele vai aprender pela natureza. A natureza vai ensinar ele com o frio para que serve aquela janela. E por que não é legal quebrar aquela janela? Então tem que ser uma mãe que pensa, não uma mãe toda cheia de dedos, para fazer isso, para deixar a natureza ensinar. O Rousseau tem 3 tipos de ensinamento: o homem, a natureza e as coisas. Mas depois a gente fala do Rousseau. É que o Rousseau é muito, muito próximo de Platão, de um jeito mais moderno, mas ele é muito próximo de Platão. E o Rousseau é sensacional porque ele traz o coração para a filosofia. É o primeiro filósofo que coloca o coração. A gente conhece aquela frase, né? Penso, logo existo. É nessa linha racional. O Rousseau coloca o coração. É muito, muito legal. Então vamos lá. Quem tem alguma pergunta, alguma coisa? Ninguém tem nada, nenhuma pergunta, nada? Isso aqui é uma passagem muito rápida na República. Muito, muito rápida. Então, 2 coisas que eu queria destacar aqui, que é retomar sobre, primeiro, a visão da velhice que ele traz, que é muito bacana, e essa ideia de que justiça é cada um fazer o que deve fazer, né? Justiça tem a ver com um dever e não com um direito só, como eu falei no nosso encontro passado, né? Não é só direitos, 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 são deveres também. Então você fazer o que você deve fazer na República ideal é justiça. Por quê? Porque se você faz o que você deve fazer, você está controlando os seus desejos, você está sendo provavelmente sábio, moderado. E o que deve ser feito, deve ser feito. A realidade pede o que deve ser feito, né? A gente não fica com pena, não fica com o coração partido. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E a partir da sua inclinação, da sua alma, você vai exercer o papel adequado para você na sociedade, que é essa República do Platão. Outra ideia que ele traz muito bacana, eu não me lembro em que livro que é lá para o fim, deixa eu ver se eu acho a página, e depois eu dou a referência para vocês. Agora eu não vou achar, é muito papel aqui, anotei muita coisa. Deixa eu ver. Bom, depois eu procuro. Mas uma referência que ele faz, quando ele está educando, dando proposta. Como é que é? Fiquei pensando sobre a cidade ideal, a regra ninguém é de ninguém. Isso significa que o ciúmes não é natural? Na verdade, o ciúmes ele é decorrente de um sentimento de posse, de egoísmo, né? E o que o Platão fala é que nós devemos trabalhar os nossos cavalos loucos. O ciúmes, uma alma temperada não vai sentir ciúmes porque não vai sentir posse, né? Então não é que o ciúmes seja natural ou não. Ele pode vir na alma, mas aquela alma precisa ser educada para que aquilo não dê, para que você não haja nos ciúmes, mas sim na temperança, né? Então, os atributos da alma são educáveis, são educáveis.
E é engraçado, né? Ninguém é de ninguém, né? Porque, na verdade, ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém. Se a gente quiser sair fora, a gente sai fora. Só que a estrutura da república que ele propõe já é de uma extrema liberdade, de que as crianças são filhos de todos e que quem vai educar e cuidar é o Estado. Meu, isso é sensacional. É sensacional a gente cuidar das crianças como se todos fossem nossos filhos. É sensacional. Vai além até dos ciúmes de homem e mulher, né? Questiona inclusive esse amor genético, né? Biológico só. A nossa alma é capaz de amar a todas as crianças como se fossem nossos filhos, se ela for educada para isso, né? Então, quando ele está retomando, né, quando ele está recolocando a ideia de como é essa educação para o governante filósofo, porque, como eu disse, ele acredita que para a república ideal, para uma cidade dar certo, é preciso que o governante seja preparado para aquela função. E a alma daquele governante tem que ter uma tendência à sabedoria, ao ódio, à mentira, nenhuma baixeza de sentimento e a moderação. Então, percebendo essas características, não é que a pessoa está pronta, ela vai ser descolada e educada. Vai ficar estudando muito tempo e só depois dos 40 é que ele pode começar a pensar a ser o governante filósofo. Essa estrutura o Rousseau levou para 3 soberanos lá na época e ninguém curtiu. Ninguém curtiu. A gente achando que não ia rolar, sabe assim? Porque, no fundo, discípulo de Sócrates, né? Ele estava questionando a validade daquele ser ali, ou indicado por Deus, ou sei lá como, sem condições de estar, condições estruturais, nem da alma, nem de conhecimento para estar ali. Aí ele foi condenado à morte também, né? E foi deportado e os amigos dele salvaram ele lá na última hora, né? O Sócrates não, o Sócrates falou, é para morrer, eu vou morrer, eu sigo as leis da minha cidade, é para morrer, eu não vou fugir. O Platão já foi um pouco mais relax, ele já resolveu fugir, né? Então, nessa estrutura do rei filósofo, ele traz um conceito que é um conceito que eu queria trazer para vocês aqui, para quem sabe a gente poder finalizar com esse conceito. Deixa eu ver só o que ela falou aqui. Eu pensei em como entrar nesse nível de discernimento entre desejo e saber, o que é apenas desejo falando e falando sobre o saber ou o contrário. A sua dúvida é como entrar no nível de conhecimento entre o saber, entre discernir, né? Entre o saber e o desejo. Segundo Platão, o saber, ele é aprendido, né? A alma é educada, tá? O desejo, repito a imagem do Platão, é um cavalo louco que precisa de um cocheiro. No fundo, a gente sabe, a gente sente, a gente percebe quando é desejo e quando é sabedoria. São campos bem diferentes, né? Talvez quanto mais velho, que é o elogio que ele faz aqui também da velhice, da sabedoria da velhice, talvez isso fique mais claro, né? O conceito que eu queria trazer para vocês, para quem sabe a gente conversar um pouquinho e fechar um pouco com isso, se for o caso, que ele traz quando ele vai dar as dicas de como formar o governante filósofo, que é perceber, entender a diferença entre opinião e conhecimento. Conhecimento é quando eu digo para você, eu sei fazer um bolo de chocolate. Eu pego 3 ovos, 2 xícaras de leite, 5 xícaras de farinha de trigo, bato bem, unto a forma, levo ao forno e sai um bolo de chocolate. Então, eu sou capaz de explicar para você
porque é conhecimento. O conhecimento ele é tanto teórico quanto prático. Tem coisas que a gente vive na prática e você conhece aquilo, você sabe aquilo. Opinião é uma coisa baseada no que a gente chama de achismo. Eu acho que se eu fosse algum político no poder durante essa pandemia, eu acho que não deveria ter usado máscara, ou eu acho que deveria ter usado máscara antes, ou eu acho que não deveria ter sido feito assim, ou que conhecimento que eu tenho para poder questionar? Zero, é só opinião. E a opinião, ela, segundo Platão, ela não muda nada, porque opinião não requer nem um esforço da alma, nem um esforço do corpo, nem um esforço de nada, é só uma opinião. E opinião todo mundo tem. E aquilo que é moeda corrente não tem muito valor. É muito triste para as pessoas admitirem que a opinião não vale nada. O que vale é o conhecimento, seja do corpo, seja da mente. Para Platão é só da mente, e eu estou incluindo o corpo. E ele coloca como uma função essencial que o governante filósofo saiba muito bem a diferença entre opinião e conhecimento. Tá? Então, a gente vê muitas discussões, né, na internet por opiniões. Opinião, cada um tem a sua, não é nem o direito de ter, que não muda nada. Não vale a pena brigar por opinião, porque ela não agrega, né? Vale a pena a gente ver o conhecimento daquela pessoa por um assunto e aprender a fazer um bolo de chocolate. Aprender a reconhecer alguns controles que a gente possa ter. Aprender a mudar a nossa perspectiva, a nossa postura sobre algumas situações do dia a dia, né? Então, quando a gente troca conhecimento, seja em que nível for, nós estamos ajudando a construir uma coisa pública, uma república sólida, né? Quando a gente se bate por opinião, a gente não está nem perto do rei filósofo, do governante filósofo, tá? Então, quanto mais a gente se aproximar da sabedoria, da conexão com a tendência da nossa alma e praticar segundo essa tendência, Platão diz que a república pode dar certo. Tá? Alguns itens aqui da república dá para a gente praticar bastante no nosso período eleitoral, né? Essa democracia que a gente está vivendo e a gente tem essa possibilidade do voto, da democracia indireta. Lá na Grécia a democracia era direta, aqui é uma democracia indireta, né? Porque eu voto em alguém para me representar. Então, avaliar, né? Se esse candidato a ser governante de uma república é uma cidade, se ele tem as características que Platão diz que seriam legais, que é amar o conhecimento, ele estuda, ele pesquisa, ele ouve a opinião do outro, né, para ver se aquela opinião é um conhecimento. Ele é sincero, ele odeia a mentira, ele fala a verdade, se coloca... A verdade, ela tem a característica aqui não do não mentiroso. A mentira e a verdade aqui estão ligadas com as verdades científicas, que é o que Platão coloca. A verdade científica não é o que a ciência diz, é o que você conhece sobre aquilo, seja no corpo, seja na alma. Que não tenha nenhuma baixeza de sentimento. Ele está querendo o poder para realmente servir ao público, servir a coisa pública, ou ele está querendo o poder por um egoísmo ou por um... O que você sente quando você vê ele falando? O que você sente? O que ressoa em você? Não, esse daí está fazendo o que ele pode. Ou não, esse daí eu acho que lá na frente vai dar problema, né? E principalmente, se ele traz a característica da moderação, né? A moderação é uma qualidade da sabedoria e elas andam juntas, né?
para ser um governante, não adianta você ter a verdade e não ter a moderação. É isso que Platão propõe, né? Então, 2 pontos como destaque dessa obra gigantesca, a mais lida, a mais comentada, a mais célebre da filosofia ocidental. 2 pontos pequenos que eu deixo para vocês. Primeiro, justiça é fazer o que se deve fazer. E segundo, opinião é diferente de conhecimento. Tá? Isso tudo para a gente comemorar, relembrar, pensar, curtir a nossa proclamação da República, né? O Brasil é uma república, veio alguém e proclamou, e tem outros lugares que tem guerras, tem sangue, aqui não teve sangue, muitas pessoas falam, mas não teve sangue, não tem valor. Foi assim aqui, né? Aqui foi assim, e a gente é uma república, e a nossa cidadania, como a nossa alma, ela pode ser bastante trabalhada, bastante cultivada no sentido grego da palavra, né? Para que a gente tenha cada vez mais uma cidade, uma república ideal, onde o bem-estar de todos prevaleça e não o egoísmo ou os sentimentos, como o Daniel colocou, de ciúmes, de posse, certo? Bom, foi isso. A ideia é repartir com vocês, retomar o contato com os meus alunos sobre filosofia, sobre o quão prático pode ser uma filosofia, o quão ela pode nos ajudar, e lembrando dessa nossa proclamação da República, que foi comemorada, né, domingo agora. Como é que a gente pode colaborar e como é que a gente segue adiante, cada vez num caminho mais firme e mais juntos, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por vocês terem vindo. Eu vou fazer essas lives filosóficas. Acabou a melhor aula da semana. Vou fazer essas lives. A minha irmã aqui, a Márcia, ela está dizendo para mim que eu tenho que entrar no TikTok, que o TikTok é o futuro, que eu tenho que fazer pequenas chamadas no TikTok. Então eu vou fazer algumas coisas no TikTok. A próxima conversa que eu quero ter com vocês é pensando nas fake news. Então eu vou trazer uma sugestão do Sócrates para a gente se proteger, a vacina contra a fake news, as fake news, tá? Na próxima eu vou trazer. Ainda não tenho o dia certo, a minha ideia é sempre fazer sexta-feira, sábado, mas como amanhã é meu aniversário, então já fiz hoje. Amanhã eu vou estar ocupada. Então, a próxima eu vou trazer essa vacina contra as fake news, tá? Segundo Sócrates. Muito obrigado, é muito bom poder compartilhar, derramar, retomar com vocês isso. E qualquer pergunta, qualquer sugestão, eu estou à disposição. Muito obrigada por esse convívio que a gente tem agora através da internet, muito ampliado, muito legal, e que estejamos onde estejamos, podemos estar juntos, tá? Um beijão e vamos aí comemorar a nossa república e a nossa democracia que está aí no momento de voto. Obrigada, gente. Tchau. Até mais.